a gente tirar o ser palhaço dali, da ação do dia a dia, de aprender, assim como de entrar em cena ou de fazer uma proposta circense, um processo criativo, porque a gente trabalha a brincadeira principalmente. É fundamental todo mundo conheça a arte, que todo mundo se aproveite, né, da arte, se divirta com os trabalhos. E muitas vezes o que eu enxergo é que grandes projetos que envolvem muito dinheiro, eles acabam não privilegiando ou não enxergando esses distritos e esses bairros. É muito importante manter viva essa cultura do teatro e do palhaço de rua, porque nós vamos até onde há necessidade. Eu acho que o nosso trabalho, o aspecto educativo está nisso, que é dar às pessoas a visão, né, a possibilidade de que o mundo ele é muito grande, né? E o palhaço ele leva esse sentido de liberdade. A palhaçaria ainda é uma arte que a gente tem tentando cada vez mais colocar como parte mesmo assim do projeto, né? E a gente tem inclusive uma das referências assim da palhaçaria é o encontro, né, de palhaços que acontece em Mariana através do pessoal do Circo Volante, que é uma inspiração para a gente assim trazer essa palhaçaria também dentro do nosso contexto de atividades com as crianças. A gente, apesar de não trabalhar às vezes diretamente com a palhaçaria, a gente sempre traz um pouco nessa figura do palhaço, porque o tempo todo a gente precisa de alguma forma trabalhar ali essa linguagem com as crianças dentro de uma forma tranquila, assim, né? Irônica, espontânea, e a gente acredita que o palhaço ele dá essas possibilidades assim, né? Da gente se permitir entender a nossa identidade e a partir disso a gente de certa forma colocar isso como algo a favor, né? Sempre fui do circo, mas a minha formação é dentro das artes cênicas e não tem como a gente tirar o ser palhaço dali, da ação do dia a dia, de aprender, assim como de entrar em cena ou de fazer uma proposta circense, um processo criativo, porque a gente trabalha a brincadeira principalmente. Não tem como a gente trabalhar nessa formação do jovem, do adolescente, sem pensar no brincar, né? E a gente trabalha principalmente nessas brincadeiras o riso. E eu acho que só assim, para criar uma relação boa, de rir de algo que dá errado, de rir de alguma coisa que a gente melhore ou que a gente piore, é um processo natural. Essa ação de rir de si mesmo, eu acho que é o palhaço, né? De entender que a gente não é perfeito e que errar faz parte do processo de estar dentro do circo. Então a gente trabalha muito essa ação de quando você for entrar em cena ou quando você for fazer alguma coisa, não é só você, é você circo. E esse ser circo, para mim, é ser palhaço, é ser algo além do eu, para ser algo coletivo. Quando a gente fala em Ouro Preto, já tem 350 anos, né? A forma de chegar mais fácil era cavalo ou trem. E a estrada de terra era muito complicada para se chegar em Ouro Preto, tanto pelo Rio como por Belo Horizonte. Não era Belo Horizonte, Belo Horizonte vem depois, mas por qualquer região. E a chegada era a Praça da Estação, que é onde vocês veem hoje a lona de circo. E da Praça da Estação viria para o primeiro movimento da cidade, que era a planície, que é a Praia do Circo, que é onde localiza a Prefeitura de Ouro Preto hoje, que é logo em seguida. Então a Praia do Circo era a hora que chegava o trem com o circo e se instalava o primeiro, era mais fácil instalar naquela região. Então ficou conhecida como a Praia do Circo, porque todo o circo chegava por ali. E o circo era uma coisa quase que era a única atração, né?
A gente fala em teatro, o primeiro teatro de Minas, mas o circo era popularidade desde aquela época. Antes da Oca assumir esse trabalho com o projeto do circo, em 2006 iniciou uma atividade aqui na estação do trem, voltada para crianças e adolescentes trabalhar o circo. Já que aqui na estação, né, quando teve uma reinauguração, houve uma instalação de uma lona, e aí foi um primeiro momento onde a população aqui de Ouro Preto pôde, de alguma forma, acessar, né, esse ambiente circense e desenvolver esse projeto do circo. Só que em 2008 esse trabalho ele foi interrompido. E aí, por questões burocráticas e tal, não foi possível a permanência do projeto aqui nesse ambiente da lona. É muito importante manter viva essa cultura do teatro e do palhaço de rua, porque nós vamos até onde há necessidade. E muito nos alegra quando a gente está numa roda e vimos uma mãe, uma avó, um senhor que chega do seu trabalho tarde, chega do seu roçado tarde, cansado, mas está ali presente para fazer rir, para rir conosco. Quando a gente se trata de palhaço, de palhaçaria, muitas pessoas acham que não é sério, não se leva a sério. Até porque as pessoas, quando querem agredir verbalmente uma pessoa, utilizam dessa nomenclatura, palhaço, né? E aí, o que me fez a se transformar nesse homem, nesse cidadão janduiense, foi justamente essa arte que iniciei no percurso de palhaço. Palhaço, eu digo que ele é um ser resiliente, porque muitas vezes, eu acredito que até a maioria das vezes, a gente esquece da nossa própria dor para fazer os outros sorrir, para poder curar a dor dos outros. Então, para ser um bom palhaço, a gente precisa estar no lugar do outro. Então, eu acredito que o palhaço tem que ter essa habilidade de resiliência, tem que estar sempre bem, mesmo com seus problemas, colocou o seu nariz de palhaço, a gente tem que estar pronto para fazer os outros sorrirem. E com você? Tudo bom, e com você? Você mora aqui mesmo? Eu agora estou morando aqui, Janduí. E você? Menina, você comprou essa camisa da Copa onde? Com a bola na frente. E você comprou essa camisa em qual açougue? Cheia de costela? É que eu tenho duas filhas, né? E aí eu incorporo diariamente esse palhaço dentro da minha casa com as minhas filhas. A gente se diverte. E aí a gente também tem esse respeito nas escolas, através desse linguajar educativo que nós temos para a construtividade. O meu palhaço, ele tem uma liberdade muito grande, né? Volto a falar na questão da ética, respeitando a minha ética pessoal, respeitando as coisas que eu acredito e quero semear, né, para o mundo. Eu construo essas cenas e deixo meu palhaço ir por esses caminhos. Então, o Joaneto tende a ser um palhaço mais físico por causa eu creio que da minha formação mesmo. Eu sempre tive uma relação muito próxima com elementos físicos, né? Sempre gostei de correr, andar de bicicleta. Eu sou de uma cidade onde a bicicleta, a gente já nasce com a bicicleta. Então eu andava quilômetros e quando eu entrei no circo, eu acabei assimilando um pouco disso. Por isso que hoje eu acho que o monociclo, para mim, os monociclos, né, que eu domino, são elementos que têm a ver com essa cultura, já desde jovem, assim, desde moleque, né? Os palhaços, eles sempre estiveram, né, até antes do que a gente considera o palhaço, né, coisa do circo, antes do 1770, esse palhaço já existia nas histórias.
né? Lá na China, no lado dos imperadores, nos festejos da Grécia Antiga, na Índia, o palhaço estava ali. Na Idade Média, os palhaços ocuparam as feiras, né? A gente tem a ideia, a impressão, quando fala palhaço, a primeira coisa que a gente pensa é o palhaço do circo. Mas o palhaço, por mais que inspire a grande inspiração do palhaço contemporâneo, do palhaço de hoje, né, dos 2000, seja esse palhaço do circo, o palhaço hoje ele está em todo lugar. Ele está na rua, ele está no sinal, ele está na festa de aniversário, ele está dentro de uma escola, ele está também no teatro, né? Então nós temos aí vários tipos de palhaço atuando em vários ambientes, né, diferente e com o intuito básico do palhaço, que é fazer as pessoas rirem, se divertirem, irem para o lugar que seja extra cotidiano, né, comum. Eu acho que o nosso trabalho, o aspecto educativo está nisso, que é dar às pessoas a visão, né, a possibilidade de que o mundo ele é muito grande, né? E o palhaço ele leva esse sentido de liberdade. Uma grande preocupação da gente como Circo Volante é sempre levar os nossos espetáculos para os lugares mais distantes, né? Para as escolas em bairros e distritos, para o distrito mais distante, fazer projetos que levem espetáculos para cidades muito pequenas, porque é fundamental que todo mundo conheça a arte, que todo mundo se aproveite, né, da arte, se divirta com os trabalhos. E muitas vezes o que eu enxergo é que grandes projetos que envolvem muito dinheiro, eles acabam não privilegiando ou não enxergando esses distritos e esses bairros. Eu acho que eu sou inspirações para alguns jovens, que quando eu ia apresentar em escolas, os alunos não acreditavam que eu tinha 16, 15 anos. Me mostra sua identidade, eu lembro disso. Me mostra sua identidade. Aí eles ficavam perguntando como que você faz isso, como que você faz aquilo e tal. E graças a isso tudo, com incentivo e apoio dos meus pais, Maria e Ademilson. Minha mãe ajuda nas composições do figurino. Meu pai, ele faz toda a montagem da cenografia e tal. E eles sempre me apoiaram. Então, sempre quando tem um show, Maria e Ademilson estão lá atrás, ajudando. E outros projetos que eu gosto de fazer também. Então ele tem aquela coisa crítica, aquela coisa, né, de contestação política também. Ele questiona, sabe? Ele leva, para mim, ele está nesse estado. Então nesse estado aqui leva essa coisa da leveza também, da brincadeira, mas também nesse estado também de reflexão, sabe? De fazer o que não pode, o que não deve, sabe? Assim, e mostrar para as pessoas que tem um lado político nisso, uma anarquia nessa história, sabe? De que a gente precisa ser livre e precisamos nos expressar, precisamos falar da nossa vida. O circo serviu como base para isso tudo, né? E o trampolim hoje a gente tem vários espetáculos, né? A gente apresenta em rua, em praça, em teatro, né? A gente tem mais 2 espetáculos para montar esse ano. Acabamos de montar o solo da Adriana no ano passado, no final do ano. Então o grupo, a gente está em frequente assim, montagens, criações, em cima da linguagem do palhaço. Presente em várias culturas. Ele é um ser que muda de acordo com o tempo, de acordo com a época e também de acordo com o lugar. Então,
Entre os indígenas, por exemplo, nós temos os Roxuas aqui no Brasil, nos Craôs, nos povos Craô, e é um tipo de palhaço, com outro nome, Roxua, mas é um tipo de palhaço, é uma manifestação que tem a ver com a manifestação palhaço. Isso também acontece com indígenas da Norte América. Acontece em várias culturas na Europa, em várias culturas na África, em várias culturas na Ásia. Apesar de a gente ter transformado ele num personagem aí só para criança, muitas vezes, ele é um personagem que é para todas as idades. E ele trabalha justamente com essa ideia da provocação, de apresentar o mundo ao contrário, de fazer o dito pelo não dito, para tentar abrir, eu acho que é a nossa visão, a nossa cabeça, o nosso coração. Tem várias ideias, né, dentro desse universo da palhaçaria. Uma que eu gosto muito é que o nariz vermelho do palhaço, ele é a menor máscara do mundo. As máscaras, elas geralmente trazem um personagem, né? Então ele vem de fora para dentro, ele às vezes tampa uma parte do rosto e você, né, no caso da meia máscara, a sua boca faz parte daquilo, mas você está dando vida a uma coisa que vem de fora, que está mais ligada àquilo que está na máscara, né? E o nariz palhaço, ele é aquela bolinha vermelha na frente da cara que ele mais faz revelar o nosso rosto do que esconder. O palhaço é um ser que é uma profissão de denúncia, é um ser que chacoalha a gente. Na gargalhada, mas até naquela piada que a gente não entende, mexe assim a cabeça, sabe? Isso para mim é um pouquinho que eu poderia resumir a ideia do palhaço. Claro que com sua técnica, com suas nuances, mas basicamente é isso. O ser palhaço é a gente ir em busca da gente mesmo, de como a gente é bobo, de como a gente é ridículo, de como a gente é inadequado, né? Então, quando a gente se entende com as nossas inadequações e consegue rir, né, dos nossos ridículos, a gente acaba superando essas coisas e passando por cima do que poderia ser para a gente um problema, né? Que o palhaço ele vem de milênios, né, em várias culturas. O circo do século XIX, que tinha o circo-teatro, né, circulando no interior de Minas, tinha um palhaço Benjamin de Oliveira, né, um palhaço negro, que fazia muito sucesso, que circulava nessa região toda, e ele vinha forte com o circo-teatro. O que a gente traz hoje, né, é forte essa figura do palhaço, né, a linguagem da palhaçaria e com certeza a influência desse circo-teatro, porque a gente, apesar de ter passado por acrobacia, aéreo, nosso foco hoje é na cena ali do palhaço, do jogo, né? E não só do riso, mas também vamos em outras searas das emoções, né? Para conduzir o público aí numa jornada interessante, que o riso é muito bom, é um foco da palhaçaria, mas é legal circular por outros lugares para o riso ficar mais poderoso ainda. Então, quando a gente fala de arte e educação, eu acho que vai para além dessa educação formal, né? Dessa educação de ensinar alguma coisa, mas também de criar uma relação social. E eu acho que isso é o circo, né? Eu acho que esse é o ato de encircar. Gente que pensa no palhaço, já palhaço, é fundamental, assim. Você se transforma no palhaço como se transforma no ser humano. Então aquele ser humano, ele é além do palhaço, ele é muito mais que o palhaço. Então a importância desse trabalho, eu acho que vem por aí. É você dar sustentabilidade e continuidade para a alma, para o corpo e para a ação. Em última instância, ser palhaço é ser humano. E é um mergulho nessa humanidade. Porque o palhaço, ele tem uma coisa muito fundamental nele, que é a conexão com o outro. Um palhaço sem público não tem sentido nenhum. Ele precisa de ter pelo menos uma pessoa para ele conectar nos olhos e jogar, que é um jogo. E para ter uma conexão de qualidade, em alta velocidade, a gente precisa de ter um material humano bem trabalhado, de estar mergulhado nessa humanidade, para a gente conectar a humanidade do outro e para o outro se conectar com a gente. Então, a palhaçaria, eu acho que tem essa missão, né, de humanizar a humanidade. Eu venho do teatro, como a maioria dos palhaços hoje em dia, da década de 80 para cá, a minha formação é teatral. Mas eu só me encontrei pleno quando eu estava de palhaço na frente do público. Primeiro, porque é um grande desafio. Eu não sei o que vai acontecer, por mais que eu tenha ideia do meu espetáculo, eu não sei o que vai acontecer. E segundo, porque
é junto, né? É muito junto com o público. Não tem o público ali, eu aqui, até não gosto, não tem palavra ainda para substituir a ideia público, porque não é o público, é cada um que está ali com a gente. Cada um, todo mundo vira artista nessa hora. É uma risada fora de hora, é uma brincadeira, é um olhar. E esse jogo do olho no olho é inigualável para mim. Ser palhaço para mim é chegar no topo da minha carreira, mesmo sendo desconhecido. Nosso maior pagamento é um riso de uma criança, é o sorriso de um pai de família, é um sorriso de um idoso, porque a gente está ali para isso. É como o nosso êxito, a gente conseguiu conquistar o que a gente veio, o nosso propósito chegou ali. Quando a gente entra em cena e olha para a plateia e vê pessoas sorrindo, apesar da gente conhecer as dores daquela pessoa, as dificuldades dela, e aquela pessoa está lá sorrindo com as nossas brincadeiras, com o nosso amor, com o nosso talento, com a nossa arte, a nossa profissão, então para a gente não tem nada melhor. O nosso trabalho é assim, é um trabalho próximo, é um trabalho nítido para que a criança ela se aproxime, goste do palhaço, crie amor pelo palhaço. Isso não tem valor, esse retorno, né? Ele é o mais verdadeiro, principalmente das crianças, né? A criança não mente, né? A criança tá ali, se funcionou, ela vai estar ali com você te alimentando, senão ela vai embora e vai te deixar ali sozinha. Então, elas atestam, né? As crianças, esse retorno do público é uma conclusão de curso, de que você passou para o próximo nível, segue, porque também não tem hora para acabar não, né? Essa palhaçaria aí é para a vida inteira. Um dos ambientes mais propícios para se receber a arte é a escola, porque é um momento onde as crianças estão conhecendo o mundo, estão se reconhecendo como seres humanos, e o trabalho da arte dentro da escola é fundamental para apontar esses vários caminhos que a vida, né, nos dá. O ambiente da escola ele foi fundamental. Por quê? Porque é um lugar onde a gente teve condições de fazer muitas apresentações. Nós já fizemos milhares de apresentações em escolas e no primeiro momento, é óbvio, você está ali exercitando, está aprendendo aquela relação ali do artista e do público, mas depois você começa a refletir melhor sobre isso, sobre a importância daquele trabalho que você está fazendo, né? E aqui em Mariana isso fica bem mais evidente, porque hoje a gente encontra muitos adultos que eram crianças quando nós chegamos aqui, né? E começamos a nos apresentarmos em escolas, a fazer esse trabalho para o público, né? Da área da educação. A educação e a arte, elas caminham juntas, assim. Por isso que eu sempre... Porque a minha formação ela é do teatro, né? Eu venho do teatro, tenho formação em teatro, curso técnico. Então, eu sempre tive esse viés, assim, essa preocupação em levar para a escola essa ideia dessa brincadeira e essa ideia da reflexão também. Então, para mim, o palhaço, ele casa nessa história no sentido assim de que ele coloca as pessoas para pensar. Ele faz o riso, né? Ele provoca o riso, porque para mim a função, né, primeira dele é essa provocação do riso. Né? Aí vem o escárnio, vem a ironia, vem a brincadeira, vem o humor, vem tudo. Mas ele leva também as pessoas para esse caminho da reflexão. Eu sou defensora de que deveria existir uma cadeira de palhaçaria nas escolas. O palhaço, ele traz um aprendizado, um ganho, uma experiência social. O palhaço é a humanidade. O palhaço é o que cai e levanta, né? Essa figura que traz o respiro nos espetáculos de circo, essa figura mítica, milenar de tribos, em que traz a verdade sem medo, que se arrisca. Essa figura da praça pública, que traz o escárnio, que traz a bagaceira. Essa figura descasca a gente, né? Como se, quando você começa a aprofundar nesse universo da palhaçaria, você vai vendo que você se permite adentrar assim também em direções suas, humanas, né? Nós somos tridimensionais.
costuma a recitar esse poema do palhaço Birimba. Ser palhaço é algo maravilhoso. É a sensação de ter recebido de Deus o dom de fazer os outros sorrirem. Mesmo que as adversidades da vida nos atinjam, sem compaixão. Fazer sorrir quando temos o coração sangrando pela perca de um ente querido. Esconder as lágrimas sobre a máscara desse eterno sorriso. Não é fácil, senhoras e senhores, não é fácil, mas é gratificante. Ao ouvir as gargalhadas espontâneas de uma criança, a gente esquece tudo, até mesmo a dor. E o aplauso do público é como uma bola propulsora que nos impulsiona através dos obstáculos. Então, ser palhaço é isso, é essa maravilha de ser humano que tem por trás dessa carcaça de pessoa, e por trás dela tem uma coisa maravilhosa, que é esse espírito, esse coração de ser palhaço, de tornar as coisas visíveis e de fácil acesso com alegria.